Olá, que Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos no ar com o programa Hora do Milagre. E se você está sofrendo, precisando de ajuda, apoio espiritual, saiba muito bem que não é por acaso que você entrou nessa programação, não. Deus tem um propósito de honrar você, de se manifestar na sua vida. Acredite, porque agora chegou o seu milagre. Você vai conhecer agora a história real de alguém que chegou aqui sem saída, mas chegou o poder do milagre na vida dessa pessoa. Acompanhe com muita fé. Elimara, chegou aqui na Universal, qual era a sua realidade? Era muito triste, insegura, tinha medo, uma família destruída, tinha ódio de meu pai, pensava direto em me matar, ficava mais tempo dentro do quarto do que fora, mas quando eu saía para lá de fora, eu mostrava uma realidade do que eu não era. Você era uma coisa dentro do quarto e outra coisa na frente das pessoas? Sim, senhor. Quem te olhava, Elimara, dizia que você era essa pessoa triste, abatida? Não, senhor. Quais eram os pensamentos que estavam dentro de você? Que para mim não tinha jeito, que eu tinha que mostrar ser uma pessoa forte, que a força vinha de eu gritar, bater, pagar o mal com o mal para as pessoas. Era isso para mim. E o que você fez para mudar essa situação? O que o domingo aqui teve a ver com essa mudança? Foi ouvindo a palavra de Deus, quando eu cheguei no meu fundo do poço, que foi onde o pensamento começou a piorar. 24 horas por dia eu só pensava em tirar minha vida. Qual Você pensou em se matar? Sim, senhor. Qual era o jeito mais fácil de eu me matar que não fosse doer? Aí eu pensava em faca, em amarrar uma corda no pescoço, em me afogar, mas tudo era doloroso. Então eu pensava assim, não. Aí eu lembrei que uma vez uma pessoa me convidou para vir para a igreja. Eu falei, eu vou tentar esse convite. Se eu não mudar lá esses pensamentos, eu vou voltar e tirar a minha vida. Porque eu já estava sufocada. Aquilo já não estava mais cabendo dentro de mim. Então, quando eu cheguei na igreja, o que o pastor pregou foi o que eu estava vivendo, mas só que eu não conhecia o pastor. Só uma pessoa que sabia realmente o que eu estava vivendo. E ela não ia contar para o pastor. Então eu falei, não, isso realmente é para mim. Aí ele falou uma coisa que foi muito interessante. Você pode estar aí no seu lugar e não sabe orar, mas ninguém sabe orar. Mas fale para Deus o que você está sentindo. Eu fui, orei e falei para Deus o que estava passando dentro de mim. Mas eu me senti tão bem quando eu falei que eu não queria sair da igreja. Eu pensava que a paz estava aqui, só aqui. Mas não, o pastor explicou com o tempo que era o Espírito Santo. Então eu falei, eu preciso disso dentro de mim. Então foi quando eu comecei a orar, buscar, entregar a minha vida no altar, me batizei, entreguei a minha vida para Deus, recebi o Espírito Santo. E aquela paz não ficou só quando eu vinha para a igreja. Porque quando eu vinha, eu me sentia bem, mas quando eu saía, tudo voltava de novo. Então eu comecei a pegar firme, então eu fui levando essa paz para dentro da minha casa, para a escola que eu estudava. Eu saía da escola, já vinha direto para a igreja na quarta-feira, mesmo que eu fosse participar de noite, e fui por aí. E esses pensamentos mudaram quando eu fiz uma aliança com Deus. Mas tudo aconteceu com uma decisão aqui nesse altar. Então vale a pena estar os domingos aqui na casa de Deus. Vale, com certeza. Sim. Olha só o que diz o texto sagrado em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3. A Bíblia diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus não é sorte. A palavra de Deus é a resposta de Deus diante da sua fé. Essa palavra milagre não tem nada a ver com sorte. É Deus respondendo você de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, com a sua confiança. Talvez a família se esqueceu de você, o médico disse não, a família desistiu, mas saiba que Deus, ele não desistiu de você. Deus tem um propósito de mudar essa história, de converter o mal em bem e trazer a solução que você precisa. Fique conosco até o final, que você vai ver nesse programa que é possível mudar a sua história através da fé. Já coloque aqui nos comentários o seu nome, o nome da sua família, que no final dessa programação vamos realizar uma oração por você. E prepare um copo com água, que nós vamos clamar por todos. Você vai conhecer agora, olhe para mim aqui, você precisa de um milagre, não é isso?
Você vai conhecer agora essa história real. Essa pessoa que chegou aqui na Universal, e ela não tinha mais saída. Era uma situação irreversível, não tinha mais para onde correr. E ela buscou ajuda em Deus. Veja como acontece o milagre. Aquela palavra ali, pastor, entrou dentro de mim como um furacão. Edson, chegou aqui na Universal, qual era a sua realidade? Pastor, a minha realidade era muita tristeza, muita angústia, muita depressão, entendeu? Síndrome no pânico. Eu era muito atormentado, pastor. Muito atormentado mesmo. E o desejo de morrer. Na verdade, eu tinha um desejo ardente de morrer, só não tinha coragem de me matar. Ao ponto de quê? Desejo de morte? Ao ponto de quê, Edson? Ao ponto de cheirar muita cocaína, pastor. Muita cocaína. Ainda tinha um vício também? Tinha um vício de cocaína, cheirava muita cocaína, ficava dentro de casa, me trancava, entendeu? E aí tinha aquele pensamento de morte. Eu digo, eu vou cheirar muita cocaína que depois aí eu vou dormir e vou morrer. Eu pensava assim, porque eu não tinha coragem de me cortar de fato, de verdade, com a faca. Então era aquele só pensamento de morte, pensamento de maldade, fazer o mal, entendeu? Pensamento de só fazer besteira mesmo, só fazer besteira. E a partir do momento que eu tinha esses pensamentos todos, ainda tinha o preconceito, né? Que eu via falar muito do Bispo Macedo, que o Bispo Macedo era ladrão, aquilo tudo, e eu falava, rapaz, nessa igreja eu não vou. Então, vivendo desse jeito e ainda tinha preconceito de vir aqui na Universal? Mesmo desse jeito, eu tinha preconceito, porque as pessoas falavam que o bispo só queria o dinheiro do povo, tá? Eu falava assim, eu digo, rapaz, mesmo desse jeito. E uma vez o obreiro, eu lembro que eu acordei muito atormentado, um dia de domingo, e o obreiro me fez esse convite. Ele falou, rapaz, assim como Deus mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua vida. Eu falei, obreiro, você tem certeza do que você está falando? Ele, por que, pastor? Eu já estava vivendo, já atormentado, já querendo me matar, já para morrer. E o obreiro falar uma coisa dessa para mim, eu falei, você tem certeza disso? Ele falou, tenho certeza. Aquela palavra te deu vida. Aquela palavra ali, pastor, entrou dentro de mim como um furacão. E aí ele falou assim, rapaz, 9 horas do dia vai ter uma reunião. Eu falei, rapaz, pode vir que eu vou com você. Então eu fui na reunião, a primeira vez que eu fui. A primeira vez que eu cheguei lá, pastor, eu lembro que foi a reunião com o Bispo Sérgio Corrêa. Eu lembro que ele falou assim, tudo é possível para aquele que crê. Eu digo, mas tudo é possível para o que crê, mas eu não creio em nada de fato, de verdade. Mas ele falou assim, rapaz, Deus veio para o doente, Deus não veio para os sãos. E eu pensava que Deus não me perdoava, porque eu fazia muita coisa errada. Eu pensava assim, eu digo, Deus nunca vai me perdoar, eu faço tanta coisa errada. Então, quando o pastor falou do perdão, que Deus podia me perdoar, pastor, aquela reunião ali foi como um divisor de águas. Eu lembro que eu fui nessa reunião 9 da manhã e eu voltei 6 da noite para essa reunião novamente. E daquele dia em diante ali eu comecei a pegar firme, segunda-feira, terça, quarta, quinta, comecei a pegar firme. E eu perguntei ao bispo, como é que eu faço para poder receber o Espírito Santo? Que eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo mudava, que o Espírito Santo ele transformava o homem em um outro homem. Quando falou aquilo ali, eu fiquei naquela coisa, eu digo, não, eu quero o Espírito Santo então. Então eu comecei a vir dia de domingo, eu nem sabia de nada o que era abrir jejum. Eu perguntei assim, eu digo, obreiro, como é que eu faço para abrir um jejum? Que eu ouvi vocês falar de jejum. Ele falou, jejum, Edson, você tem que comer nada. E ali você apresenta a sua vida a Deus e você abre um jejum em prol daquilo que você quer. Comecei a abrir jejum. Eu lembro, pastor, que antes de um mês eu fui batizado com o Espírito Santo. E depois que recebeu o Espírito Santo, o que mudou na vida do Edson? Pastor, depois que eu recebi o Espírito Santo, aquela alegria que eu não tinha, aquele disfarce que eu tinha antes, eu já não tinha mais. Eu tinha alegria, eu sorria. Eu dormia bem, acordava bem. E daquele dia que eu fui batizado do Espírito Santo, pastor, desde daquele dia então, nunca mais eu parei de evangelizar, nunca mais eu parei de buscar almas. Até hoje é o mesmo ritmo. Ainda tem desejo de morte, usa drogas, como que é? Não, senhor, não, senhor. Não tenho desejo de morte, não tenho desejo de usar droga, não tenho desejo de beber, nada. O milagre começa, minha amiga, meu amigo, quando você decide crer, mesmo sem ver. É isso que Deus ele quer fazer na sua vida. Você está aí do outro lado, desestimulado, triste, abatido, angustiado, talvez com uma depressão crônica, um problema psicossomático. Aqui em Conceição da Feira, nesse domingo às 7 horas da manhã, como também às 18 horas, nós estaremos consagrando a água a Deus. Eu gostaria que você preparasse uma garrafa como essa com água. E nós vamos apresentar essas águas a Deus e pedir para que o nosso Senhor Jesus ele traga o milagre para a sua vida.
Fé não é ausência de inteligência, não. É você crer, é você confiar em Deus, é você ter certeza de que Deus vai trazer a resposta que você tanto precisa. Até quando você vai ficar aí do outro lado, chorando, amargurado, triste, abatido, se deixando levar pelo que você está sentindo, vivendo, sofrendo, na família, no casamento? Prepare uma garrafa com água como essa. E nesse domingo, com essa multidão que você acompanha, são centenas de pessoas que têm estado conosco às 7 horas da manhã, aqui na Universal, em Conceição da Feira. O endereço da felicidade, Rua Castro Alves, número 294, no coração da cidade de Conceição da Feira. Nós podemos te ajudar. Nós temos uma solução para esse problema. Uma coisa que você tem que fazer é perder o medo. Tirar esse monte de dúvida, complexos que estão dentro de você. O que você tem a perder? Você já buscou especialistas? Você já pediu ajuda para pessoas, para familiares? Ninguém pode te ajudar. Você já fez cirurgia? Você já buscou uma solução e não alcançou? Os médicos não conseguem diagnosticar uma cura. Chegou a hora do seu milagre. Rua Castro Alves, 294, no coração da cidade de Conceição da Feira, às 7 horas da manhã, eu espero por você aqui na Universal. Acompanhe mais um relato e prepare um copo com água que nós vamos consagrar junto com você. Eu estou aqui com a Vivian, veja o que aconteceu através do banho do descarrego. Sim, pastor. Eu fiz uns exames e nesse exame me saiu que eu tinha pedra na vesícula e diabetes. Então o médico conversou comigo, como eu nunca tinha feito uma cirurgia, então ele falou que eu tinha que fazer o mais rápido possível, porque eu continuava vomitava e não parava, sempre estava com ânsia de vômito. Então eu pensei, eu cheguei em casa, na verdade eu não queria acreditar, não dormi nesse dia, passei a noite toda sem dormir. Então eu acordei no outro dia de manhã e pensei, vou buscar Deus. Vim na Igreja Universal, comecei a sexta-feira, peguei o banho do descarrego e comecei a orar. Orava de madrugada, buscava Deus, peguei o banho, tomava o banho, passava no lugar que ele mais ou menos dizia onde eu tinha que abrir a parte do corpo para fazer a cirurgia. E nisso passou os dias, então eu decidi fazer outros exames. Então, eu fui ao médico, eu tinha feito os exames antiparticular, fiz outra vez, todos os exames. E quando fiz os exames que me entregaram, eu não tinha nada, não tinha pedra na vesícula, eu não precisava tomar nada com diabetes, que eu não tinha diabetes. E a partir daquele dia foi a maior alegria que Deus me curou. Não fique sozinho nessa luta, minha amiga, meu amigo. Venha participar presencialmente desse momento de fé, de milagres, aqui na Universal, em Conceição da Feira. Rua Castro Alves, 294, no coração da cidade de Conceição da Feira, ou na Universal mais próxima de você. Pode ter certeza que tem um homem de Deus que vai te ajudar, tá bom? Vamos falar com Deus? Você já preparou aí o seu copo com água? O meu está aqui. Vamos pedir a bênção para Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, e eu apresento a Ti essas pessoas que precisam de um milagre na sua vida, na sua casa. Meu Deus, eu sei que não foi por acaso, que ela recebeu esse link de oração, ela entrou agora nessa oração conosco. O Senhor tem um propósito, meu Pai, para livrar, para amparar, para tirar essa pessoa dessa dor, desse sofrimento. Ela prepara esse copo com água conosco, meu Pai, porque ela não suporta mais tanta dor. E hoje, nessa terça-feira, talvez ela já acordou angustiada. O milagre que ela precisa é no casamento, o milagre é na família, é na vida sentimental. Há pessoas, meu Pai, desacreditadas, angustiadas, oprimidas. Oh, meu Deus, faz um milagre nessa vida. Traz a paz que essa pessoa precisa. Eu apresento essa água a Ti, meu Pai. Que o Senhor consagre essas águas, abençoe essas águas e ao beber da mesma, que essa pessoa
ela receba força, condição para vir também lutar e fazer parte dessa família de fé. Meu Deus, que o seu Espírito Santo possa invadir a vida dessa pessoa e trazer a paz que ela tanto precisa. É o que nós determinamos em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, beba da água e beba com fé. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe você. Como você está se sentindo agora? Que Deus te abençoe. Deus tem um propósito na sua vida. Olha, eu profetizo e determino um dia de bênção. Daqui para o final desse dia, Deus vai trazer esse milagre para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Creia e se una a nós. Com essa multidão de pessoas, são centenas de pessoas aqui em Conceição da Feira, mas aí onde você está tem uma Universal. Um homem de Deus que também vai te ajudar, tá bom? Se você está aqui em Conceição ou nas cidades adjacentes, Rua Castro Alves 294, no coração da cidade de Conceição da Feira, esse amigo que te fala, pastor Wellington Pereira, eu vou estar com todos vocês. 7 da manhã, como também às 18 horas. Lembrando, prepare uma garrafa com água. Você vai preparar essa garrafa e você vai sair daqui completamente transformado, tá bom? Deus abençoe você, sua família, um forte abraço, que você tenha um dia de bênção. Deixe aqui nos comentários, mande esse vídeo para uma pessoa que precisa dessa oração.